Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live do Dia Mundial Sem Tabaco, promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou Guta Nascimento, sou jornalista, e nessa ação de conscientização dos perigos do tabagismo para a nossa saúde, eu vou conversar com dois grandes nomes de referência. Vou começar apresentando o Dr. Jefferson Luiz Gross. Ele é líder do Centro de Referência de Pulmão e Tórax do Hospital AC Camargo. O Dr. Jefferson, desde 2008, é diretor do Departamento de Tórax do AC Camargo e tem mais de 50 artigos científicos publicados sobre essa área da saúde, além de participar de diversos projetos de pesquisa. Dr. Jefferson, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir conversar conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui para poder falar desse tema tão interessante. Sim, temos muitas perguntas. Vai ser um bate-papo muito rico sobre esse assunto. Quem também conversa com a gente da AC Camargo é a doutora Kátia Rodrigues Antunes. Ela é psicóloga com especialização numa área fantástica de neuropsicologia e também tem especialização em reabilitação neuropsicológica concluída na USP. Doutora Kátia, muitíssimo obrigada pela sua participação de vir falar com a gente com um tema que é absolutamente fascinante. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né? Estou um pouquinho resfriada, então eu vou tentar aí, né? Mas eu agradeço a oportunidade, concordo com o Dr. Jefferson, porque esse tema é extremamente importante, né? A gente sempre abordar justamente para poder motivar as pessoas realmente a acessarem o tabaco. E eu vou começar com uma curiosidade, se vocês me permitem. Eu queria pedir para que cada um de vocês contasse um pouco como é que vocês se interessaram por essa área da saúde. Como é que foi uma trajetória de conhecimento de vocês até vocês se tornarem a referência que vocês são hoje, né? Doutor Jefferson, o senhor começa essa rodada? Posso começar? Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da história pessoal, né? Eu me interessei por oncologia desde a faculdade. Eu acompanho oncologia desde o segundo, terceiro ano da faculdade, e um tema que sempre me interessou muito. Eu fiz cirurgia oncológica depois, e dentro da oncologia, a área de tumores de tórax, especialmente o câncer de pulmão, foi algo que me chamou bastante atenção e me atraiu, exatamente pela complexidade e pelo grande desafio que essa doença representa. E também porque, apesar de ser uma doença bastante complexa e grave, na maioria das vezes, é uma doença que pode ser evitada também, em boa parte das vezes, já que o tabaco é a principal causa de câncer. Então, o que me levou para essa área realmente foi o desafio, né, da complexidade de tratar de uma doença dessa magnitude, de poder ajudar efetivamente as pessoas nesse sentido. O senhor falou uma palavra que eu acho que a gente vai conversar muito nesse bate-papo, que é complexidade. É muito complexa, né, toda e qualquer dependência, a gente vai falar, a doutora Kátia vai falar sobre isso, mas é realmente uma é um aspecto, essa complexidade do tabagismo, que muita gente está associada ao prazer, a várias coisas, é difícil, né, de lidar, mas é fantástico saber. Muito obrigada por compartilhar aí sua trajetória. Doutora Kátia, a senhora, nós estamos gravando num dia frio, né, tem muita gente mesmo resfriada, a gente está enfrentando uma massa de ar frio gigantesca, eh, mas queria muito ouvi-la e saber como é que a senhora chegou nessa área que é absolutamente fascinante. Bom, na verdade, quando eu optei em fazer psicologia, né, eu demorei um pouquinho para descobrir, né, que eu queria fazer psicologia, Uhum, mas desde que eu comecei, eu já tinha uma fascinação pelo hospital, né? Embora eu, uhum, na minha época não tinha a disciplina, a psicologia hospitalar, mas eu já tinha interesse, tive a oportunidade de estagiar no último ano num hospital. Mas tinha alguma coisa que me chamava atenção na oncologia. E eu não vou saber te explicar por quê, né? De uhum, alguma forma, talvez tenham questões pessoais aí, né? Já tive pessoas com câncer na família, como a maioria das pessoas tem. também. É, mas, assim, vai um pouco de encontro com o que o Dr. Jefferson trouxe, né? A vontade de fazer uma diferença na vida das Uhum, pessoas, né? De ajudá-las a compreender melhor essa trajetória.
Então, é um pouquinho Uhum, disso, né? Esse uhum, movimento de querer fazer um pouco esse momento de uma forma mais amena, né? A pessoa passar de sim. uma forma mais amena. A senhora falou uma coisa que eu acho absolutamente fantástica. Como jornalista, eu já entrevistei muitas pessoas ao longo da minha vida, e toda vez que eu pergunto sobre a trajetória de alguém, e essa pessoa responde: "Porque eu queria fazer a diferença", 90% das vezes a resposta de grandes profissionais. Os grandes profissionais são aqueles que têm essa vontade, né, uma vontade do coletivo, de servir ao coletivo muito maior até do que aos seus desejos individuais. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu ouço essa resposta. Muito obrigada por compartilhar a Imagina. sua trajetória. Agora falando efetivamente sobre os prejuízos do tabaco. Doutor Jefferson, a gente pode começar com o senhor, por favor, lembrando para a gente sobre o que, de forma geral, o tabaco causa no organismo. Aí, na sequência, eu vou pedir para a doutora Kátia falar um pouquinho sobre dependência psicológica, mas o que o tabaco causa no nosso corpo? Bom, o consumo de tabaco, ele causa diversas doenças, né? E isso é muito bem conhecido por toda a sociedade, isso vem sendo divulgado amplamente. O tabaco, ele é um dos principais agentes cancerígenos, cerca de um terço de todos os casos de câncer no mundo são causados pelo consumo de tabaco. O câncer de pulmão é o principal deles, 80, 90% dos casos é causado pelo Uhum, tabaco. As sim. doenças cardiovasculares, infarto, derrame, que são doenças que acontecem com bastante frequência na nossa sociedade, representam uma causa importante mesmo de mortalidade entre as pessoas. Também tem no tabagismo a sua principal causa, e muitas doenças pulmonares, enfisema, bronquite, mesmo as pneumonias, todas estão associadas ao consumo de tabaco. A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo como sendo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A estimativa é que se Uhum, tenha anualmente 8 milhões de pessoas morrendo por alguma doença decorrente do consumo do uhum, tabaco. Então, se a gente pensar que se a gente eliminasse o tabagismo do mundo, por uhum, exemplo, muita gente iria deixar de morrer. Então, essa é uma meta ambiciosa da Organização Mundial da Saúde sim. de transformar o mundo num ambiente sem tabaco. E os prejuízos são muito grandes para a saúde. Sempre que a gente ouve essa expressão, a morte evitável, é chocante, né, é chocante saber que a gente pode evitar e a gente não consegue. É desafiador, enfim, são muitas coisas complexas, como o senhor muito bem colocou aí na sua primeira fala, mas, a gente vai falar mais um pouquinho, a gente vai dissecar aqui um pouquinho alguns aspectos do tabagismo. Doutora Kátia, para a senhora eu vou fazer, como diz a gíria nas redes sociais, a pergunta de milhões, né, usando a gíria que está em voga agora. É possível superar a dependência psicológica do tabaco? A senhora pode, por favor, falar um pouquinho sobre como é essa dependência psicológica na prática, no dia a dia, e se é possível superá-la? Bom, é, é possível, né? A pessoa realmente Uhum, precisa ter uma determinação e uhum, precisa ter uma dedicação em relação a essa decisão. Mas a dependência, ela é algo delicado porque a uhum, pessoa busca o tabagismo justamente para suprir uma falta, né? uhum, Então, na verdade, quando a gente faz uma análise, a pessoa começa a fumar porque ela é mesmo muito ansiosa, ou uhum, ela tem aí sintomas de depressão importantes, e ela tem uhum, um perfil de uma pessoa com baixa tolerância à frustração. O cigarro, ele causa dependência psicológica, porque ele traz um certo prazer e uhum, uma ilusão de que ele traz como é que eu posso dizer, um alívio. Então, uhum, por que existe a dependência, né? uhum. Tem um processo, né? A gente tem que, vale lembrar que a gente tem a dependência química e a Sim, psicológica, mas sim. assim, né? A gente tem, todos nós temos os receptores de nicotina, né?
E o que causa, né, a dependência é essa nicotina que o indivíduo traga e ele, ao tragar, né, Uhum. vai para o sistema nervoso central de uma forma muito rápida, né, na média de 7 segundos, numa área que a gente chama que é o sistema de recompensa e dá essa satisfação. Então, a pessoa, de alguma maneira, num estágio assim de estresse, né, num Uhum. movimento muito, né, ela está ali ansiosa, aconteceu alguma coisa que realmente a deixou bastante nervosa, enfim, Uhum. ela ao tragar, né, ela realmente tem um certo alívio naquele momento, né? Só que, Sim. infelizmente, esse alívio dura pouco, né? Vai durando a Uhum. média de 15 minutos, meia hora. Então, Nossa, exato, eu a não dependência sabia. é. Por isso, assim, por que tem pessoas que fumam a média de 2, 3 maços por dia, né? Justamente Uhum. porque elas buscam esse alívio de alguma maneira o Sim. tempo todo. Uhum. Mas por trás, né, como eu falei, tem a questão Hum. mesmo do humor deprimido, de uma ansiedade maior, e que de alguma maneira é sanada o fato da pessoa realmente usar, né, conseguir Uhum. ela começar a fumar. A dependência, né, na verdade, ela tem a possibilidade de ser controlada. Uhum. Então, o indivíduo que percebe, né, os malefícios do cigarro e que opta em parar de fumar, ele tem aí um Uhum. percurso, ele precisa fazer um Sim, tratamento medicamentoso e psicológico para poder entender a certo. origem, né, de onde vem realmente essa necessidade Uhum. de fumar e ele conseguir entender que ele pode sim, ele tem a habilidade de cessar o tabaco colocando coisas benéficas no lugar, né? Então, no nosso serviço, a gente tem em conjunto com a psiquiatria, com o tórax, né, o apoio, né, ao Uhum. tabagista, justamente para a gente poder ajudá-lo a gradativamente ele eliminar, né, o número de cigarros, conseguindo Uhum. cessar de uma forma menos sofrida, vamos dizer assim, porque é Uhum. uma perda, não tem como, Sim. mas o indivíduo vai entendendo que ele só tem a ganhar, né? Então o trabalho psicológico, a mudança de comportamento, né? O aprendizado de novos comportamentos facilita esse indivíduo conseguir internalizar que ele realmente só tem a ganhar. Então é possível sim Uhum. eliminar a dependência, mas ele precisa ter uma determinação e uma dedicação em relação ao tratamento. Sim, tá aí a resposta de milhões, né, que a gente quer muito ouvir. Sim, é possível. E a senhora falou uma coisa muito importante, que a gente sabe que não é fácil, né, mas a senhora tocou num ponto que eu acho que o que que a pessoa pode fazer, né, efetivamente, psicologicamente, quando ela decide que é o momento de parar, uma das coisas é pedir ajuda, né. Talvez sozinha seja difícil, mas pedindo ajuda através de uma terapia, de apoios, né, é fundamental ter também uma rede, né, de apoio que a gente sabe que não é fácil. Depois a gente vai falar mais um pouquinho, vou fazer outras perguntas, um pouco relacionadas ainda a isso para a senhora. Agora, doutor Jefferson, queria perguntar para o senhor, pedir na verdade, para o senhor falar um pouquinho sobre um assunto que vem causando muita polêmica, que é o cigarro eletrônico. A gente escuta muita gente falando que utiliza como uma estratégia para interromper o hábito de fumar, mas esse tipo de cigarro também não é prejudicial à saúde? É, eu é um tema assim, bastante interessante e muito polêmico. Toda vez que a gente fala de Uhum, cigarro eletrônico, isso sim. desperta várias opiniões calorosas aí a favor e contra, Uhum, exatamente por algum dos motivos que você falou. O cigarro eletrônico ele foi idealizado com o propósito de ajudar a pessoa a parar de fumar. A uhum, Kátia falou ali da dependência psicológica, tem sim. uma dependência química, uma dependência comportamental. Então, se criou um Uhum, dispositivo que imita um cigarro uhum, e você leva à boca, você faz um movimento de tragar o cigarro, sim. e você pode colocar ali dentro nicotina, por exemplo, que depois você vai reduzindo a dose da nicotina para tratar também a dependência química. Então, ele foi inventado com esse propósito, que eu acho que até faz um certo sentido. O grande problema é que
você está inalando para dentro do seu organismo essa vaporização que se faz ali das substâncias que estão no cigarro eletrônico, elas vão para dentro do seu pulmão Uhum. também. A gente não sabe exatamente o que tem nessas substâncias que são inaladas através do cigarro eletrônico. Não existe nenhum controle, nenhum órgão que controle isso, diferente do que a gente tem para o cigarro convencional hoje, por Sim. exemplo. Uhum. Então o fabricante pode colocar ali o que ele quiser, na verdade, ninguém tem ideia do que está ali. Uhum. Recentemente, a gente teve alguns casos publicados, isso ganhou notoriedade no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, de vários casos de uma inflamação grave no pulmão, chamada de pneumonite química, que depois se descobriu e se atribuiu essa pneumonite a um composto de um cigarro eletrônico comum, comumente comercializado nos Estados Unidos. E muitas pessoas morreram por conta dessa Nossa. pneumonite, inclusive jovens. Então, Uhum. essa é uma grande preocupação, né? A gente não consegue ainda, não pode afirmar que o uso do cigarro eletrônico seja seguro, primeiro porque a gente Uhum. não tem um tempo grande de uso do cigarro Sim, eletrônico, sim. então é difícil a gente dizer. Não podemos afirmar também que o consumir cigarro eletrônico causa câncer, não tem dado para isso. O Uhum. cigarro eletrônico não é uma forma de tabagismo, porque você não está inalando produtos decorrentes da queima do Uhum. tabaco, você está inalando outros Uhum. produtos químicos. Mas, assim, a lógica é a gente pensar que você está pondo para dentro do seu organismo algo que não é natural, que você nem sabe direito o que é isso, né? Então, Sim. isso pode não fazer bem. A posição oficial da Organização Mundial da Saúde, com a qual eu concordo, Uhum. é que o uso do cigarro eletrônico não é uma forma segura de tratamento do tabagismo. Ou seja, a Uhum. Kátia já comentou algumas aqui, né? Uhum. Existem outras formas cientificamente reconhecidas como sendo importantes no tratamento do tabagismo. O cigarro eletrônico não é, apesar de ter alguns estudos que sugiram que o cigarro eletrônico seja Uhum. útil nesse processo. A questão é bem controversa. No Brasil, a comercialização é proibida, mas infelizmente Sim. o acesso é muito fácil. Nos Estados Uhum. Unidos, alguns estados aprovam, outros não. Na Europa também é bem Uhum. polêmico. Então, é uma questão ainda polêmica. Eu acho que a posição do Ministério da Saúde é bem interessante, porque coloca que não é uma forma segura de tratar o tabagismo. Existem outras formas. E a minha maior preocupação em relação à questão do cigarro eletrônico é que ele foi direcionado para os jovens, né? E crianças, Uhum. inclusive. Então, essa é uma grande preocupação. Talvez isso possa ser também até uma porta de entrada depois para o consumo efetivo de tabaco, do cigarro Sim. convencional, né? Então, é uma estratégia, assim, vamos colocar assim, da indústria, né? Porque Uhum. o consumo de cigarro hoje, ele está condenado, né? Todo mundo sabe que cigarro faz Sim. mal, da Uhum. criancinha ao pessoa mais idosa. Isso é um Uhum. conceito que está bem estabelecido na nossa Sim. sociedade, todo mundo já sabe disso. Então, você tem aí estratégias para Uhum. estimular o consumo de tabaco, de cigarro de outras formas, né? O narguilé, por exemplo, é uma outra forma. Esse seguramente é uma forma de consumo de tabaco, isso seguramente faz mal e é algo que é Uhum. muito difundido entre os jovens. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que essas coisas entram como assim, alternativas ao consumo do cigarro, com Uhum. um conceito de que não são nocivos. Não é bem assim. O Uhum. narguilé seguramente é nocivo, seguramente ele causa todas as doenças que o consumo de cigarro convencional causa, e o cigarro Uhum. eletrônico é bem controverso também, mas eu acho que não é uma forma segura de usar isso para tratar o tabagismo. Sem contar que a maioria dos jovens não usam para tratar o tabagismo, usa como uma forma Diversão, prazer. de diversão, de prazer, exatamente. Então, ficou meio desvirtuada essa questão também nesse ponto, né? É. O senhor tocou em alguns pontos, bem importantes que eu acho que vale a pena ressaltar. Quando o senhor fala que hoje existe uma conscientização de que o tabagismo faz mal,
E isso é muito, talvez para gerações mais jovens desconheçam, né, mas, a gente lembra do tempo em que havia uma propaganda que o cigarro era charmoso, o cigarro você já viu isso em séries, em seriados do passado, você pegando as propagandas antigas, a publicidade antiga, a gente vê, né, tinha uma questão de charme, de até de intelectualidade, né, de fumar um cigarro, tinha toda uma uma Um glamour. aura, um glamour, perfeita, a palavra perfeita, um glamour, uma glamourização, né, e isso realmente isso mudou, e isso é um avanço muito grande. A É, outra coisa então que eu queria ver se eu entendi corretamente, pela sua experiência, então são os jovens que utilizam mais o cigarro eletrônico, é isso? sim, sim. É muito Tá. mais comum nos jovens, né. Tá. E, doutora Kátia, ainda assim pegando aí carona nesse recorte do jovem e o cigarro eletrônico, dá para traçar pela sua experiência, dá para traçar não falando do cigarro eletrônico, falando do tabagismo de forma geral, um outro recorte, por exemplo, de gênero, pela sua experiência, é possível definir quem fuma mais, homens ou mulheres? E caso exista uma diferença, por quê? É, na verdade, assim, na minha experiência, a gente tem os 2 gêneros, né, mas, Uhum, o homem ele fuma por uma diferença, é assim, o início, né, do fumo, né, do cigarro na vida do homem é mais por prazer mesmo. uhum, A mulher não, a mulher ela tem um processo diferente, né, por conta de uma jornada tripla, né, da cobrança que ela uhum, tem, tanto da sociedade quanto interna. Muitas vezes ela se vê desesperada e ela tende a começar a fumar uhum, na tentativa mesmo de sanar uma uhum, angústia, que geralmente vem, né, de uma depressão já instalada, mas que ela muitas vezes nem percebe ou se uhum. nega também, né, a buscar Sim, ajuda. sim. Porque existe essa cobrança mesmo interna da mulher, né? Uhum, Infelizmente, esse processo assim deveria ser diferente, mas uma boa parte das mulheres uhum. acaba começando assim, começa a fumar justamente por isso, porque Uhum, ela sente que ela tem essa necessidade de dar conta de tudo e ela busca o alívio, né? uhum, Ela não entende que ela tem a possibilidade de buscar alívio de outras formas, através de uma atividade física, através de fazer algo por ela. Então, na correria, né, na tentativa de dar conta de tudo, nessa ansiedade uhum, exacerbada, ela acaba buscando mais o cigarro. Mas o homem, a gente também não descarta, o homem também aham, tem situações semelhantes, né? Na minha experiência, por mais que o homem tente, aliás, ele comece a fumar justamente por conta de um prazer, né? Ele não tem essa uhum, sobrecarga que a mulher tem, uhum, muitos acabam tendo, né, dependência química maior, então ele acaba fumando mais, né? Assim, se eu fizer uma análise, eu atendi homens com, se a gente pensar em consumos, os homens fumavam muito mais por dia, né? A média de sim. 2 ou 3 maços por dia. As Nossa. mulheres fumam, em termos de quantidade, fumam menos, mas talvez até pela sobrecarga de coisas que elas têm para fazer, né? Porque Uhum, o sim. fumante, muitas vezes, ele também não fuma, assim, dependendo da função que ele tem, ele até tem a vontade de fumar, mas Uhum, ele acaba adiando esse aham. processo do fumar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Não, assim, é mais ou menos por aí. sim, sim, não, respondeu perfeitamente, era que tipo de diferença de gênero, se é que a gente podia enxergar uma no tabagismo, né. Aham. Tem uma outra questão no tabagismo que é muito, polêmica e está no cerne também da questão, que é a questão do fumante passivo. E aí, doutor, se vocês me permitem, eu vou até contar aqui uma experiência que eu tive, que me chamou muito a atenção, foi quando eu acho que eu entendi visualmente, o drama do fumante passivo. Alguns anos atrás teve uma exposição muito famosa que rodou o mundo, várias cidades do mundo, era uma exposição sobre o corpo humano.
Você andava e ela no Brasil passou por algumas cidades, eu tive a oportunidade de ir nessa exposição em São Paulo, e eu lembro que ela fez sucesso mundialmente, em várias cidades, porque era mesmo uma aula sobre o corpo humano, você ia andando por galerias e vendo recortes do corpo humano ali, de pesquisas, muito interessante. E eu lembro que algumas coisas me chamaram a atenção, uma não tem nada a ver com o nosso assunto, mas me chamou muita atenção, foi quando eu vi o tamanho da bexiga. E aí eu entendi por que que a gente, morre de vontade, às vezes, de ir ao banheiro. Falei: "Nossa, como a bexiga é pequena", né. Eu lembro que isso ficou na minha cabeça, durante muito tempo, a questão do desenvolvimento do embrião humano também foi fantástico acompanhar, mas a coisa que mais me chamou a atenção era uma parte da exposição que a gente passava e tinham 2 pulmões. Um era um pulmão de uma pessoa, eles tinham toda uma técnica, né, de conservação para poder exibir, eh, era o pulmão de uma pessoa que tinha fumado durante a vida toda, não lembro, especificava quantos anos, mas era quase toda uma vida adulta. E esse pulmão tinha uma aparência muito degradada. O doutor Jefferson deve estar, assim, acostumado, né, familiarizado com essa imagem. Era um pulmão, escurecido, você via visivelmente porque tinha o pulmão de uma pessoa que nunca tinha fumado, tinha o pulmão de um fumante, e ao lado desse pulmão do fumante tinha o pulmão de um fumante passivo, uma pessoa que nunca havia fumado, mas havia convivido durante boa e enorme parte da sua vida com o fumante. E o pulmão dessa pessoa, visualmente, para uma pessoa leiga como nós, que estávamos na exposição, era extremamente comprometido. Então, eu lembro que isso me assustou muito e eu passei a prestar muita atenção em ambientes, porque a gente depois, né, nós temos várias leis que proibiu o ato de fumar, né, em locais públicos, mas há espaços ainda onde você convive com pessoas fumantes, e não fumantes convivem juntos. Então, queria pedir para o senhor, doutor Jefferson, falar um pouquinho para a gente sobre explicar, assim, tecnicamente, né, qual é o conceito de fumante passivo. Quando uma pessoa pode se considerar fumante passiva, quais os riscos que essa pessoa enfrenta? Excelente pergunta, Guta. O fumante passivo é definido como aquela pessoa que não está fumando diretamente um cigarro, não está consumindo diretamente o tabaco, né? Mas ela está no Uhum, mesmo ambiente, ou seja, a fumaça decorrente da queima desse tabaco, ela está no ambiente e uhum, se você não fuma e você está inalando diretamente essa fumaça, você é considerado um tabagista passivo. uhum, Esse é o conceito, mas na prática não é muito fácil de você caracterizar isso, né? Porque, uhum. por exemplo, É. o fumante pode estar longe, ele pode estar num local aberto, então a quantidade de fumaça que chega até você que não fuma é menor. Você pode estar. Uhum, O exemplo mais claro é você estar num ambiente fechado com alguém fumando do seu lado. Você está inalando diretamente aquela fumaça que está indo para o ambiente, tanto a fumaça uhum, que sai da combustão da queima do cigarro, quanto o que uhum, é exalado pelo próprio fumante, porque ele está colocando no uhum, ambiente várias substâncias e várias partículas que são uhum, decorrentes da combustão do tabaco. Ah, Existem cerca de 4.500 substâncias decorrentes da combustão do tabaco do cigarro e muitas dessas substâncias são cancerígenas, né? E esse é um dos nossa. grandes problemas. Nós temos aqui no Brasil um estudo feito pelo Ministério da Saúde, que foi o estudo que serviu como base científica para a lei que proíbe fumar em ambientes fechados. E esse estudo mostrou de uma forma bastante clara e contundente que as pessoas consideradas como fumantes passivos tinham um risco 30% maior de morrer de câncer de pulmão e 30% maior risco de morrer de doença cardiovascular, como infarto ou derrame. Então, e tem Olha só. vários outros estudos mostrando Uhum, os sim. problemas do tabagismo passivo. E é mais ou Uhum, menos lógico a gente pensar, né? Nós somos muito visuais e, como você falou, quando você olha o pulmão de um fumante e de um não fumante, você fica chocado. sim. E quando você olha, vê o pulmão de alguém que nunca fumou diretamente, mas que estava exposto de Uhum, uma forma prolongada, intensa,
a fumaça do cigarro de uma outra pessoa que estava fumando, né? Isso é chocante. Então, É. hoje é bem claro que o tabagista passivo, ele sofre dos mesmos problemas que o fumante ativo. Óbvio que numa intensidade menor, porque o fumante ativo ele está Sim. colocando para dentro do organismo dele uma quantidade muito maior de substâncias nocivas, mas tabagismo passivo faz mal. A lei que proíbe fumar em ambientes fechados é uma lei que teve uma certa polêmica quando foi implementada. Sim. Então, essa questão do tabagismo passivo é bem interessante Sim. e existe uma cruzada mundial da Organização Mundial da Saúde contra o tabaco, porque não tem argumentação para defender o consumo de tabaco, né? Além, um conceito mais além até do tabagismo passivo é o fumante de terceira mão, é um outro tema Sim. assim mais Sim. recente e que mostra que realmente assim não há o cigarro, o tabaco faz mal para a saúde, não há como a gente defender, mesmo que você não esteja fumando, o simples fato de você estar num lugar onde alguém fumou, isso já pode ser nocivo para a sua saúde, né? Sim, os mais jovens talvez desconheçam, mas antes das leis, as pessoas fumavam dentro do avião. Sim, Você tinha a questão das cadeiras, né, era separado uma cota de cadeiras, e geralmente ao fundo do avião para fumantes e à frente para não fumantes. E era uma loucura, porque voos longos, voos, né, transcontinentais, 9 horas, 10 horas dentro de um avião, para quem não fumava era muito difícil, porque dentro de um avião não tem para onde a fumaça escapar, né. Então era uma coisa até um pouco insana, né, no sentido de, só você não ficar quem sentava numa fila 35 e numa 34, eh, era um, digamos, fumante passivo temporário, né, digamos assim. Agora uma questão, doutor Jefferson, quem convive com um tabagista, como é que essa pessoa pode se prevenir para não virar um fumante passivo? É possível? Tem alguma coisa que se possa fazer, o senhor recomenda? eu acho que a principal estratégia é ajudar o tabagista a parar de fumar, a parar de Perfeito, consumir o é o tabaco. é o cerne o É, cerne do problema. exatamente. E só reforçando o que a Kátia falou lá no começo, né, Sim, esse apoio das pessoas próximas é fundamental, né? Tem um estudo sim. já antigo feito na Secamargo mostrando que aquelas pessoas que tinham o apoio do cônjuge, por exemplo, para deixar de fumar, tinham maior Uhum, sucesso na cessação do tabagismo, né? Então, uhum, respondendo diretamente o que você perguntou, é muito difícil, né? Porque se a pessoa, uhum, se tem um fumante convivendo com você, você vai estar exposto às substâncias do sim, tabaco, não tem como, né? Por mais que ela fale, uhum, eu fumo lá fora e depois eu volto para casa, mas o ar que esse fumante está exalando logo depois de fumar ainda tem uhum, sim, produtos decorrentes da combustão do tabaco, e isso pode ficar depositado nos móveis, na roupa, né? E que é o sim, que outras pessoas, crianças, enfim, todo mundo que convive na casa vai sim, ter contato com essas uhum, substâncias também, que é o que se chama de fumante de terceira mão, que eu não estou inalando diretamente uhum, a fumaça do cigarro do fumante, mas eu estou em contato com partículas, substâncias que ficaram depositados na roupa, no cabelo, nos móveis. É uma loucura, né? Por uhum. isso que a cruzada, o objetivo da OMS é realmente banir o tabaco do mundo. É ambicioso, mas eu acho que é uma causa que vale a pena. A gente tem a questão o ato de fumar é muito ancestral, né, vem de muito tempo. É uma questão realmente, como o senhor brilhantemente colocou no começo, extremamente complexa, a gente sabe disso. E aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora Kátia, uma questão muito complexa, é essa questão do prazer, né. Queria pedir, a senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas queria perguntar mais especificamente, assim, muitos fumantes relatam que sentem prazer em usar o cigarro, né. Como é que se atua para substituir esse prazer, se é que é correto esse nome, o que que é o prazer em termos de sensação cientificamente, mas a grande pergunta é: como é que você pode atuar para substituir esse prazer, sem adotar um outro comportamento que também não seja nocivo? Sim. Acho que é uma excelente pergunta mesmo, porque assim,
Se a gente pensar em neurociência, né, Uhum, a gente tem o objetivo de ajudar esse indivíduo a mudar o comportamento dele, ou seja, né, uhum, aprender novos comportamentos, mas uhum, é como você acabou de falar, é importante a gente não substituir por algo que uhum, pode causar uma outra dependência. sim. Então, o nosso objetivo fazer com que ele, no início da redução, né, do Uhum, tabagismo, ele substitua por atividades ou uhum, alimentos uhum, saudáveis, né? Então, por uhum, exemplo, ah, a gente orienta que ele reduza através da eliminação de uhum, cigarros menos importantes e que, no lugar desses cigarros, né, assim, ele realmente se perguntar, eu preciso acender esse cigarro, né? aham, Então, ele vai escolher os cigarros que ele menos necessita, vamos dizer assim. O primeiro da manhã a gente orienta a deixar por último, porque tem pessoas que acendem o cigarro assim que acordam, tem pessoas que uhum, demoram meia hora, uma hora para acender o cigarro, enfim, cada um é de uma forma. uhum, Mas a gente orienta para que realmente assim ele reduza aquele que ele considera menos importante. aham, Como, né? O cérebro ele precisa entender que tem alguma coisa no lugar desse cigarro que ele está eliminando. uhum, Então, a gente objetiva que ele coloque uma fruta no lugar, uhum, um suco natural, né? De preferência sem açúcar e natural, sim, porque o açúcar pode contribuir para esse indivíduo querer uhum, acender um novo cigarro. aham, É, orienta assim, alimentos que de fato não vão despertar uma realmente uma nova vontade de fumar. Uma nova vontade, não, né? Um novo cigarro, né? Vamos é dizer um assim. gatilho, né, que a gente Isso, chama. Que alimentos, a isso. senhora pode dar alguns exemplos? Que alimentos são considerados gatilhos e podem fazer você ter vontade de fumar? O açúcar, principalmente, assim, qualquer Uhum, coisa que tenha açúcar. sim. Então, por exemplo, eles falam assim: ah, eu posso chupar uma bala? Mesmo que não tenha açúcar, a gente tem o simbolismo da bala, né? A bala tem um movimento de você correr o risco de se tornar dependente, né? Sim, sim. E outra coisa, por que a gente fala muito, a gente bate muito na tecla da ansiedade e do humor deprimido? Porque muitas vezes a pessoa começa a substituir o cigarro por alimentos. Então, eu já me Uhum, deparei com pacientes que começaram a comer mais, não sim, porque o paladar mudou, porque tem isso também. À medida que o paciente vai reduzindo o cigarro, ele vai tendo mudanças no olfato e no paladar. sim. Mas a gente precisa prestar atenção nessa quantidade, porque ele pode estar substituindo o vício do cigarro pelo vício do alimento. Então a gente precisa tomar Chocolate. chocolate, exato, exato. E não só alimentos, né? A gente orienta também, assim, se o indivíduo não pratica atividade física, a gente orienta a introdução da atividade Uhum, física, de preferência caminhada, corrida aham. e outras atividades como a yoga, pilates, porque são atividades que requerem a concentração e isso tende a eliminar, ou melhor, a controlar a ansiedade e a contribuição da redução desse indivíduo no tabagismo. Sim, fantástico. Fantástico, a senhora falou de yoga, né, a gente lembra, assim, dos fundamentos, inspira, né, e respira. E isso deve fazer toda a diferença, né, na vida de um ex-tabagista ou alguém que está tentando, né, se livrar do tabagismo. Doutor Jefferson, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor citou algumas vezes as quantidades de elementos no tabaco, de substâncias, na verdade, né. Então queria, pedir para o senhor falar um pouquinho especificamente sobre a nicotina, que a gente ouve muito falar, né, a dependência da nicotina, que é essa substância que faz parte do tabaco, como é que ela funciona no corpo e os males que ela causa, especificamente a nicotina? É uma excelente pergunta. Então, como eu falei, o cigarro ele tem vários produtos químicos. A combustão do Uhum, tabaco libera milhares de produtos químicos. uhum, E o cigarro, especialmente, ele tem uma combinação que é fatal, assim, uma combinação uhum, cruel.
que ele junta uma substância que causa dependência, que é a nicotina, com outras que causam câncer, que causam várias outras doenças, né? Então, esse é o grande malefício do cigarro, né? Essa combinação cruel aí de substâncias, ou seja, a pessoa fica dependente de algo que ela sabe que faz mal e não consegue parar, né? Isso é um problema muito grande. A questão da nicotina, se questiona se ela diretamente é cancerígena ou não, isso é controverso, mas seguramente ela é a substância responsável pela dependência química, né? E acho que a Kátia, nesse aspecto, pode falar melhor, né, Sim. dessa dependência química que a nicotina causa, mas é a droga que causa dependência. Você falou lá no começo que se tinha propaganda de cigarro em todo lugar, Sim. as pessoas fumavam. No início, os médicos recomendavam as pessoas que fumassem para melhorar a depressão, para melhorar a ansiedade, né? E para ter essa sensação de prazer que a nicotina causa, né? Então, o grande problema da nicotina Sim. é a dependência química que ela causa. Doutora Cátia, a senhora pode agregar aí alguma coisa específica sobre a nicotina, de estudos, observação prática dessa dependência na vida da pessoa? É que, na verdade, o fato dela chegar muito rápido no sistema nervoso central, né, na área de recompensa, né, mais precisamente o núcleo accumbens, né, que é essa área mesmo do prazer. Então, de verdade, existe, é real esse prazer. Se Uhum. fosse algo assim que não tivesse significado, a pessoa realmente não, ela, Sim. né, não teria o problema, né? A gente nem estaria tendo esse debate aqui, porque seria tranquilo, né, a pessoa parar de Sim. fumar. Então, do Uhum. ponto de vista psicológico, existe tudo isso, né? Essa Uhum. coisa glamourosa, por exemplo, que você falou, faz muito sentido, porque mesmo hoje, as pessoas ainda sabendo sobre, aliás, mesmo as pessoas tendo muita ciência sobre o malefício, a gente, né, doutor Jefferson, acho que ele pode completar, mas assim, infelizmente, a gente teve bastante mudança, né, satisfatória. Então, assim, muitas pessoas pararam de fumar. A gente consegue aí ter ex-fumantes que de fato pararam, né, de forma significativa. Mas, assim, ainda a gente percebe que adolescentes começam a fumar, principalmente se pais são fumantes, Uhum. ou até para poder ainda se sentirem parte, né, Uhum. da turma. Então, de alguma maneira, a gente ainda tem aí um caminho longo para percorrer, porque existe uma realidade, né? Esse Uhum. indivíduo ele tem esse prazer, ele tem, de alguma maneira, por um momento, é, Uhum. um alívio como é que eu posso dizer? Realmente, assim, para ele faz a diferença, né? Eu já atendi Uhum. mulheres que verbalizaram que realmente, assim, elas não abririam mão, elas simbolizam o cigarro como um companheiro, né, de certa Uhum. forma. Sim. E como eu falei, felizmente isso vem mudando, né, para Uhum. melhor. Muitas pessoas têm tido esse discernimento, mas Uhum. ainda tem sim um poder. O cigarro ainda tem um certo poder, porque deixa a pessoa de alguma maneira um pouco potente, ainda que só naqueles Uhum. momentos, né, de alívio. Não sei se era mais ou menos isso que você perguntou. Era sim, Agregar. era sim, e a senhora tocou num ponto que é importante ainda nessa questão de comportamento, né. O cigarro dá muitas vezes a gente observa no comportamento dos adolescentes, é um status de que agora eu sou adulto, né. Porque é você ter, digamos assim, a autonomia ou você poder pegar o cigarro e fumar, parece que você já é o dono da sua vida, tem um pouco essa associação, né, Sim. de adolescente, de que eu não sou mais um adolescente, não sou mais uma criança, agora eu fumo. E isso é muito perigoso, apesar de ter, caído, né, através de políticas públicas, campanhas, conscientização, muita coisa, esse aspecto do glamour do cigarro, a gente sabe que no dia a dia, sim, principalmente nessa fase de transição aí de adolescente para adultos.
Doutor Jefferson, o senhor citou já lá atrás, e eu gostaria de pedir para o senhor falar mais um pouquinho, explicar para as pessoas o que que é o fumo de terceira mão, o que que isso significa na prática? Tá. Então, esse é um conceito relativamente novo, que é o fumante de Uhum, terceira mão. Então, é aquela pessoa que não está fumando, ela não está no mesmo ambiente de que alguém está uhum, fumando, mas uhum, ela está num ambiente onde alguém fumou, né? uhum, Então, o fumante de terceira mão é aquela pessoa que vai uhum, ter contato com substâncias ou com partículas que uhum, foram originadas da queima do tabaco e uhum, essas substâncias, essas partículas, elas ficam depositadas no ambiente. uhum, Elas ficam depositadas nos sim, móveis, depositadas na roupa, depositadas no cabelo do fumante, na roupa, enfim, no sofá. sim. E você tem contato com essas substâncias e essas substâncias acabam também sendo levadas para dentro do seu organismo. Então, esse é um conceito, como eu falei, que é mais recente, a gente ainda não tem Uhum, dados sólidos para uhum, apontar o quanto isso faz mal, mas a gente tem dados mostrando que isso é real no sentido de que se você pegar, por exemplo, eu fumei aqui no meu ambiente e daqui a algumas horas vem uma criança aqui nesse ambiente. uhum, Depois eu vou encontrar na urina dessa criança metabólitos de substâncias decorrentes da combustão do tabaco. Ou seja, uhum, mesmo eu não tendo fumado na presença dessa pessoa, o simples fato dessa uhum, pessoa estar no mesmo ambiente, ela vai se expor a substâncias uhum, decorrentes da combustão do tabaco, e a gente já uhum, sabe que várias dessas substâncias são nocivas ao organismo. Nós não é, temos ainda estudos bem claros em seres humanos mostrando quanto uhum, isso pode ser prejudicial, mas uhum, existem já estudos experimentais em animais, em laboratório, uhum, mostrando, por exemplo, a deposição dessas substâncias no pulmão, mostrando uma menor capacidade de cicatrização quando você está exposto a esse fumo de terceira mão que se chama, né? Então, é algo que provavelmente seja nocivo também, mas é mais um dado para mostrar uhum, o quanto o tabaco é nocivo e quanto ele pode se estender. Então, e é, comprometer todo o ambiente. Então, essa história da pessoa falar, eu vou e fumo lá fora e depois eu volto para dentro de uhum, casa, provavelmente essa pessoa está bastante exposta ainda às substâncias decorrentes da queima do tabaco. É como você citou o exemplo do avião, né? No começo uhum, no início a gente achava que se eu sentar daqui para lá e fumar daqui uhum, desse ponto para lá tudo bem e para trás sim, não, como se a fumaça respeitasse uma linha uhum. imaginária de um banco para o outro, não existe isso, né? Então, É, como se o tabaco contamina o ambiente, esse é o uhum. grande problema, né? O senhor falou uma coisa muito interessante, me surgiu uma pergunta. Muito se fala sobre a fumaça, né, digamos assim, causada ali pelo ato de fumar. Tem alguma Uhum. coisa em relação às cinzas? Porque quando o senhor falou, por exemplo, da criança no ambiente, eu me perguntei se as pessoas, por exemplo, que trabalham com a limpeza de espaços públicos, com a limpeza dos Uhum. fumódromos, se elas não estão trabalhando com luvas ou um equipamento de proteção adequado, a questão das cinzas também pode ser prejudicial à saúde, lidar com as cinzas? Provavelmente sim, porque ali é fisicamente algo que é consequência da queima direta do tabaco, né? Então, Uhum, provavelmente sim. E essas pessoas que também estão, como você falou, trabalhando, limpando o ambiente onde tinha uhum. muita gente fumando, seguramente estarão expostas também. Sim, sim. Principalmente os fumódromos, por exemplo, de Exatamente. grandes prédios Sim, públicos, né, tem vários espaços em que, é uma quantidade diária, você imagina um profissional de limpeza trabalhando ali diariamente, né, exatamente. naquele espaço. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, doutor Jefferson, a doutora Kátia falou um pouquinho sobre a relação da alimentação ali nessa transição, né, de substituição do cigarro por alguma outra coisa, mas em termos, assim, de pesquisa, em termos científico ali de alimentação, pode, de alguma forma, ajudar a pessoa que deseja parar de fumar, no sentido de tem propriedades ali em alguns alimentos que atuam?
Eu não conheço especificamente nenhuma pesquisa que tenha mostrado essa questão, mas assim, Hum. ignorância mesmo. Não quer dizer que eu não tenha, Sim, eu não sim. conheço. Mas Uhum. eu acho que faz sentido, né, a questão da alimentação, como a Kátia bem explicou, alguns Sim. alimentos que podem até estimular. E tem um outro ponto que eu acho que é importante aqui, é que quando a gente pega essas questões de comportamento, acho que o grande desafio que é mudar o comportamento é você sair de um ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, né? Então, a Uhum. pessoa que fuma, em geral, é aquela que bebe um pouco mais, é aquela que tende a não fazer tanta atividade física, enfim, você vai entrando Uhum. numa associação de maus comportamentos, né? E quando você Uhum. muda um comportamento, eu vou deixar de fumar, normalmente isso é um indício que você está mais preocupado com a sua saúde. Então, é uma excelente oportunidade também para você instituir aí melhores hábitos alimentares, atividade física, né, Uhum. e levar essa pessoa para um ciclo virtuoso, né? E acho que aí a Kátia pode comentar melhor, né? A questão da alimentação também, ela, Sim. ela tem um aspecto comportamental, emocional aí bastante importante, né? Doutora Cátia, a senhora gostaria de contribuir com alguma coisa em relação a essa questão da alimentação? Na verdade, assim, eu também desconheço Uhum. um trabalho específico em relação, né, a cigarro, né, a tabagismo com Uhum. alimentação, mas a gente não pode esquecer o seguinte: existem alguns alimentos que causam mais ou menos ansiedade. Então, Uhum. por exemplo, as oleaginosas, são alimentos que tendem a saciar. E são alimentos que deixam você mais, com a Uhum. ansiedade um pouco mais controlada. Então, eles são benéficos, principalmente para quem está reduzindo e eliminando o tabagismo. Sim, a Então, senhora pode dar alguns exemplos de noz, castanha, além deles serem ricos, né, uhum, como é que eu posso dessas dizer, na dessas dieta. propriedades, né. Na dieta, né, do indivíduo, Uhum. uma coisa vai puxando a outra. À medida que eu começo a me alimentar melhor, eu coloco mais Uhum. fruta, mais verdura, mais legume, Uhum. eu tendo a querer também praticar atividade física, e aí eu vou controlando, né? Porque os Aham. aspectos emocionais, eles estão ligados aos aspectos Uhum. de uma possível abstinência física, por exemplo, né? Uhum. A gente está aqui, infelizmente, encaminhando para o fim do nosso bate-papo, tem tanta informação rica aqui, tantas coisas importantes que vocês salientaram, que dá vontade de ficar muito mais. Mas antes da gente começar a encerrar, doutor Jefferson, eu queria fazer uma última pergunta, para o senhor falar um pouquinho entre a relação é muito conhecida já a relação do tabaco com o câncer de pulmão, mas e com os outros tipos de câncer? Existe essa relação? Quais são elas e os perigos? Existe, né? Quando a gente fala de tabaco e câncer, obviamente todo mundo pensa em câncer de pulmão, por Uhum, motivo óbvio que o uhum, pulmão é um órgão onde a fumaça vai se concentrar numa maior intensidade. E 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão estão associados ao consumo de tabaco. Mas, uhum, se a gente pegar todos os casos de câncer, cerca de 30% deles são causados pelo tabaco. Então, o tabaco é considerado uhum, hoje, isoladamente, como sendo o uhum, principal agente cancerígeno. Então, como você falou, não é só câncer de pulmão. Hoje, uhum, se reconhece que pelo menos 20 tipos diferentes de câncer são causados diretamente pelo tabaco, tá? Então, câncer de uhum. boca, câncer da língua, câncer da Sim. laringe, do esôfago, do pâncreas. É Uhum. interessante que você falou quando você viu aquela exposição que chamou a atenção a bexiga, mas a bexiga, o câncer de bexiga, Olha, tem no tabaco também a principal causa, olha, eu porque, não sabia, pois desconhecia. é, o que acontece? Quando a gente inala a fumaça do cigarro, ela Uhum, passa pelo pulmão, mas depois ela uhum. vai para o sangue, então atinge o organismo todo, né? E Sim, a maioria dessas substâncias, elas são excretadas pela urina. Então, o olha. fumante tem uma grande Uhum, concentração de produtos cancerígenos que vieram lá do tabaco que ficam dentro da bexiga. Então, por isso que a bexiga também, uhum, o câncer de bexiga está fortemente associado ao tabaco, né? Então, assim, são pelo menos 20 tipos diferentes
de uhum, câncer causados pelo tabaco. Então, não é só câncer de pulmão, né? uhum, E esse é mais um dos motivos pelo qual se consideram as doenças causadas pelo tabaco como sendo a uhum, principal causa de morte evitável em todo o mundo. Só para você ter uma ideia da magnitude que representa o câncer de pulmão, a gente uhum. tem hoje cerca de 1.700.000 mortes por ano Meu decorrentes de câncer de Deus. pulmão em todo o mundo. Se Nossa. você imaginar que 80% dessas mortes são causadas, desse câncer de pulmão, foram causadas pelo tabaco, né? Você vê Uhum. quanto a gente poderia reduzir esse número se o tabaco fosse banido do mundo, se as pessoas não fumassem mais, né? É, mortes evitáveis, né, plenamente evitáveis. A gente luta tanto como sociedade, como ciência, como academia, como pesquisadores, para, combater, né, assim, descobrir, fazer descobertas de coisas que ainda precisam ser descobertas para evitar, né, a doença, a morte, esse sofrimento dos cânceres, e quando a gente ouve a expressão "morte evitável", é realmente doloroso, mas dentro dessa complexidade que a gente discutiu aqui, que a doutora Kátia falou tão bem, né, sobre dependência. Então, nessa rodada final aqui de despedidas, queria começar, doutora Kátia, por favor, se a senhora pode deixar uma mensagem para as pessoas que fumam, que gostariam de parar de fumar, mas elas não conseguem, elas não têm força. Na minha visão, todos têm a habilidade, a capacidade de pararem de Uhum, fumar, sim. Elas uhum, precisam só ter essa vontade, uhum, e essa internalização de que ela só vai ter benefício se ela realmente parar de fumar. uhum, Então, à medida que ela internalizar que ela só vai realmente ter benefícios, ela vai conseguir se dedicar ao tratamento, uhum. ter determinação, disciplina, e aí ela realmente consegue, sabendo que é uma dependência que só tem controle, não tem uma Uhum, cura. Mas uhum, ela tem sim essa capacidade se ela realmente tiver, como é que se diz? Engajada, né? E uhum. internalizar os benefícios. Muito obrigada. Doutor Jefferson, essa live nós estamos no Dia Mundial Sem Tabaco, então, por favor, aí, com toda a sua visão, com toda a sua experiência, o senhor pode deixar uma mensagem, por favor, para quem fuma, sobre a importância de rever esse hábito que, como a gente conversou aqui, foram tantos os exemplos de quanto é nocivo à saúde. A gente conversou bastante aqui sobre isso, né? E há pelo menos 50 anos a gente sabe dos principais malefícios que o tabaco causa e a gente está Uhum, até hoje lutando contra isso, né? Para ver como é forte. Acho que uhum, avançamos muito. O Brasil é um modelo hoje no mundo em políticas que estimulam a cessação do tabagismo. Hoje a estimativa é que em torno de 10% da população adulta brasileira é fumante, esse número já chegou a ser nossa, quase 40%, então a gente avançou nossa. realmente nesse sentido. Um aspecto importante, né, a gente está celebrando aqui o Dia Mundial Sem Tabaco, né, foi Uhum, um dia criado pela Organização Mundial da Saúde, para lembrar o grande problema que é o tabaco e principalmente para prevenir as doenças e mortes causadas pelo tabagismo. E todo uhum, ano a OMS define um tema central para a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco. E a campanha uhum, desse ano ela é curiosa porque ela fala que o tabaco é uma ameaça ao nosso meio ambiente. O tabaco envenena o meio ambiente. Então uhum, é uma das poucas vezes em que a gente vê a campanha que não é direcionada para bater diretamente, dizendo, olha, cigarro causa câncer, cigarro causa infarto, uhum, cigarro causa morte, o tabaco causa isso, causa que todo mundo já sabe disso, né? Então, uhum, é interessante que esse tema ele se descolou um pouco desse discurso batido e uhum, procura mostrar, e é bem interessante a campanha deles, mostrando o tamanho da poluição ambiental, do dano ambiental que o cigarro uhum, causa. E eles pegam toda a cadeia para mostrar isso, desde o cultivo, a uhum, produção, a distribuição, o consumo, o pós-consumo, quanto isso gera de emissão de CO2 no meio ambiente, quantas árvores foram cortadas para produzir esse cigarro, quanto uhum, se consumiu de água para produzir o cigarro e outros uhum, produtos que levam o tabaco. Então,
É interessante que ele segue o apelo mundial, né, da preocupação Sim, ambiental, que eu acho que faz sentido, né, para toda a nossa total. sociedade, e coloca aqui mais uma justificativa para as pessoas não fumarem, né, além de todas as outras que a gente já sabe, né. E Uhum. rapidamente, assim, a minha mensagem final, ela vai principalmente para crianças e adolescentes, né, e Sim. para os pais, obviamente, porque a Uhum. gente sabe que, já comentamos Uhum. aqui, que a maioria das pessoas começa a fumar na adolescência, basicamente, e a nossa estratégia, ela tem que ser direcionada para as crianças, a gente tem que chegar antes desse apelo, né? Uhum. Mostrar para as crianças os malefícios do cigarro, mostrar para a criança os malefícios do consumo de tabaco, né? Então, Uhum. eu acho que esse é o principal mensagem, assim, da gente educar as nossas crianças, né? Para que elas não se tornem tabagistas no futuro. E, obviamente, para quem fuma, hoje tem várias opções de tratamento, como a Kátia bem falou, então procurar ajuda por você, Uhum. pelos outros, pela sua família, pela sociedade, Sim. pelo planeta. Então, motivos não faltam para você parar Uhum. de fumar. Acho que essa é a principal mensagem. É fantástica essa campanha, convido todo mundo que está nos assistindo a procurar aí na internet para vê-la. Tem uma coisa que transpassou não só essa campanha, mas muita coisa que vocês falaram ao longo dessa live, é que fumar não é um ato individual. Ao contrário do que a gente pensa, não é sobre a minha saúde ou a saúde individual. Fumar, está provado aqui por tudo que vocês falaram, fumar é uma coisa de impacto coletivo, né, de impacto social. Não é a sua saúde, é a saúde de todos. E é preciso, é importante, né, a gente ter essa visão e acho que essa campanha transpassa esse cerne dessa discussão, né. Queria muito agradecer demais, assim, a presença de vocês, a disponibilidade, muito obrigada, foi um bate-papo muito rico de informações, viu, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você que está nos assistindo, se você gostou desse conteúdo, e eu tenho certeza que se você ficou com a gente aqui até agora, você, também aprendeu muito mais, né, sobre os impactos do tabagismo. Então, se você tem pessoas com que você convive que fumam, ou familiares de pessoas que fumam, se você conhece pessoas que estão tentando parar de fumar, mas tem uma dificuldade que a gente sabe que é uma coisa complexa, não é fácil, por favor, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo, para comentar, promova esse assunto, promova essa discussão. E Dr. Jefferson, doutora Kátia, muitíssimo obrigada, um grande abraço para vocês, para você que está com a gente, até a próxima. Eu que agradeço. Até. Muito obrigado. Muito obrigado.